tarde. Meditando a palavra mais uma vez, nosso programa tem um prazer de estar com a sua companhia, em nome de Deus, diante da palavra de Deus, para meditarmos o Evangelho escolhido para hoje. Gostaria de saudar-vos com toda a alegria e poder do Espírito Santo, que a paz esteja contigo, que a graça do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com os seus amigos, e nesta hora santa, que a palavra de Deus nos ilumine. Eu quero e desejo de todo o meu coração que você se sinta bem, que você se sinta alegre, feliz de estar aqui na companhia de cada um de nós da TV Nazaré, meditando a palavra de Deus. Antes de iniciar, gostaria de recordá-los dos nossos 4 passos da meditação da palavra de Deus, que nós seguimos toda segunda-feira no programa Meditando a Palavra. O primeiro passo, que é a leitura orante da palavra, o Evangelho proclamado. Se for uma leitura, a leitura é lida e a gente busca ler realmente com a sua companhia aí. Aqueles que têm a Bíblia, pode usar a Bíblia nessa hora, confirme aí a versão que você tem, leia e releia a palavra de Deus. O segundo passo da meditação, que é a meditação da palavra propriamente dita. O que o texto nos diz? Se no primeiro passo nós vimos a leitura do texto, o que o texto diz de fato, no segundo passo é a meditação, o que Deus tem a nos dizer com esta leitura, o que Deus tem a nos dizer com esta palavra orante. E aí em seguida nós fazemos a oração, a partir do que o texto bíblico nos inspira, nós falamos com Deus, nós falamos pedindo ao Espírito Santo, a Jesus, pedindo a sua graça santificadora, aquilo que o texto nos faz conversar com Deus. O quarto e último passo, os 4 passos que nós trabalhamos aqui no nosso programa, o quarto e último passo é a contemplação. E aqui eu convido, sobretudo no momento no programa, que você busque, a partir do Evangelho, a fazer a experiência da palavra de Deus na sua vida, com algum exercício, alguma dica, algum propósito de vida, porque é isso, contemplação. São os reflexos da palavra de Deus na minha, na sua vida, na vida da nossa comunidade, da nossa paróquia. Muito boa tarde. Eu desejo realmente a você essa alegria da palavra de Deus, que ela esteja contigo. Nesta hora eu faço também memória orante, momento realmente de recordar, de agradecer as pessoas que entraram em contato conosco, das pessoas que mandaram pedido de oração, a Silene, a Lídia, a Neta Araújo. Gente, muito obrigado. Saiba que eu recebo cada um do pedido de oração, pedindo pela paz, pedindo pela saúde, e acolho e rezo sim, não só eu, mas toda a comunidade das Irmãs Teresita, e nós todos aqui que fazemos a família da TV Nazaré, temos a alegria de rezar todos que nos pedem oração. Realmente o presente mais bonito que a gente tem a dar uns aos outros é a oração e a certeza que estamos unidos a Deus. Vamos sim nesse programa rezar pela paz, rezar pelos jovens, pelas famílias, rezar por aqueles que estão doentes. Você que nos acompanha está aí no seu leito, sofrendo, doente, mas quer ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer comunhão com você agora. A você que por algum motivo não está podendo ir na sua comunidade, participar do curso da palavra, nós vamos fazer companhia com você agora. Enfim, que neste momento realmente nós nos unamos diante da palavra de Deus. Gente, bom demais poder recordar hoje, fazer memória de vida. Quero recordar neste momento bonita celebração dos 15 anos de profissão de vida religiosa da Irmã Sônia. Parabéns, irmã Sônia, e a todas as pessoas que fazem parte dessa história. Foi uma bonita celebração. A solenidade Sagrado Coração de Jesus, momento importante que marcou a nossa última sexta-feira, as caminhadas, as celebrações, bonitas demais essa espiritualidade que a nossa Igreja Católica oferece para nós. E com prazer nós vamos lá e bebemos da fonte. Bonita celebração. Memória também agradecida a Deus, bendito seja Deus, que nomeou o nosso Dom Teodoro, nós rezando junto com ele
para ser o novo bispo de Ponta de Pedras. Que seja realmente um pastorado cheio de luz, cheio de iluminação, e nós rezamos porque nós acreditamos numa igreja renovada e cada vez mais alegre. Meus caros irmãos, vamos nesta hora iniciar o nosso programa, nos voltando para a Trindade Santa, pedindo que ela se faça presente entre nós, aí com você, aqui comigo no nosso espaço de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo agora, clamando ao Espírito Santo que nos ilumine, clamando ao Espírito Santo que dê palavras de sabedoria, clamando ao Espírito Santo que nós tenhamos paciência de escutar a palavra de Deus. Pai de infinito amor e bondade, envia o Teu Espírito Santo nesta hora para abrir a nossa mente, o nosso ser, a nossa consciência, para ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos dispor diante dos propósitos que Deus tem a nos enviar nesta hora. Ajuda-nos, Espírito Santo, a compreender de Deus a sua vontade sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir agora a palavra de Deus, o evangelho meditado hoje, é o evangelho do 11º domingo do tempo comum, ano B, evangelho de Marcos 4, versículo 26 a 34. Vamos proclamar o Evangelho de Marcos 4, versículo 26 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, e de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em suas sombras. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, nós vamos para um breve intervalo, e no retorno desse intervalo nós vamos fazer a meditação desta palavra. Que você aí, aonde você estiver, possa fazer uma recordação do que foi lido, lembrando desse texto belíssimo que fala das comparações que Jesus faz sobre o reino dos céus. Comparações essas que ele faz a partir de um homem que semeia, e também comparando o reino de Deus com uma semente, a menor semente que Jesus compara, que é a semente de mostarda. No retorno do intervalo, eu convido a você a fazermos uma breve meditação desta palavra. Eu te aguardo.
de volta ao Meditando a Palavra desta semana. Eu tenho a alegria de poder estar convosco diante da Palavra de Deus. É um prazer imenso, porque a Palavra de Deus é o que nos renova e que nos fortalece. Hoje, de modo especial, nós estamos diante de uma palavra e eu queria destacar o sentimento de esperança que esta palavra me ajudou a ter na meditação. Esperança. Estamos em tempos difíceis. A nossa vivência cristã vive afrontas complicadíssimas até de se responder, de se comportar. Não preciso aqui nem dizer o que é, nem mostrar imagem para não divulgar a situação, mas você sabe do que eu estou falando. Gostaria nesse momento que nós nos voltássemos realmente a um ambiente de espírito de fé, onde nós somos chamados a ir diante da palavra de Deus e nos recolocar, reanimando a nossa esperança. É isso, meu irmão e minha irmã, o sentimento que esse texto me falou meditando a palavra de Deus. E eu quero partilhar com vocês agora. Realmente o Evangelho de Marcos 4, belíssimo, belíssimo, um evangelho belíssimo, que nos faz ir na memória daquele povo que ouvia Jesus falar. Com toda a simplicidade que é uma evangelização, Jesus assim, um evangelizador especial, que ajuda aquele povo a compreender a palavra, que ajuda aquele povo a compreender os bens de Deus a partir da sua realidade. E nesta parábola, Jesus começa fazendo realmente com aquele povo, com os discípulos, a reflexão, a partir do questionamento do que é o reino de Deus. Um questionamento simples. Jesus não dá uma explicação delongada, ele usa uma parábola, usa uma história simples de vida. Ajuda o povo a compreender dos destaques de comparação que temos nesse evangelho. O primeiro destaque, nós vemos Jesus comparando o reino de Deus como um homem que pega a sua semente, semeia, né? Nós moramos no ambiente, São Miguel do Guamá é uma cidade muito ligada, é uma cidade rural, é interior do Pará. Nós vivemos com muita realidade, nossas famílias, nossos avós vieram do interior, né? Nossa geração hoje nem sempre plantou, cultivou, mas muitos são senhores da terra, sabe? São cientistas da terra, não precisam ter diploma. E sabe o que é a experiência de um homem semear, dormir, descansar e esperar aquela sementezinha brotar? Muitos de nós compreendemos muito bem essa ciência da espera, da esperança, de esperar, aguardar que a chuva boa venha, que o sol venha, que aqueça aquela semente. Muitos de nós sabemos da ciência que é a alegria, que é ver aquelas sementinhas todas brotando, germinando, crescendo, dando fruto. E é a partir do fruto que nós podemos comercializar, nos alimentar e toda matéria-prima da nossa sociedade parte realmente desse exercício belíssimo que é o cultivo. Então, faço com vocês essa memória desse ambiente que não é tão distante de nós. É a primeira comparação que Jesus usa relacionada ao reino de Deus. O reino de Deus que merece esse cuidado de um semeador que tem esperança, que aguarda a hora da semente, um semeador que cuida da terra, um semeador que sabe, que compreende, que aprende. Você somos esse semeador. Os nossos sacerdotes, os nossos religiosos, as nossas lideranças da comunidade, nós somos esses semeadores. E nós precisamos dessa espera, dessa escuta, diante da palavra de Deus para acreditar no reino dos céus, no reino de Deus. Porque realmente alguns acontecimentos, algumas dificuldades na nossa vida nos fazem muitas vezes olhar e ver, parece que as coisas não estão se desenvolvendo. Muitas pessoas abandonam a comunidade porque não sabem o tempo da espera. Não são aqueles semeadores
com aquela experiência de esperar. Ora, um semeador que se dedica realmente na sua palavra, um evangelizador que se dedica realmente à vida da comunidade, a conversão das pessoas e de si próprio não é algo que de uma hora para outra acontece. Teve um encontro e já saiu todo mundo convertido de lá. Não, saiu todo mundo motivado, todo mundo realmente abençoado, cheio de esperança. Gente, o passo seguinte vai ser germinado. A perseverança é algo forjada, é algo realmente cultivada, vai precisar de sol, vai precisar de chuva. É assim o reino dos céus, é assim o reino de Deus. É assim a instalação de Deus na vida das comunidades. Quantas comunidades iniciaram com um grupo de famílias e hoje essas pessoas nem estão mais lá, são outras. Mas semearam, deixaram o reino de Deus semeado lá. Então, fica para nós essa mensagem realmente de esperança. E eu quero falar para muitas famílias que hoje educam seus filhos, né? A minha própria família, a família dos meus irmãos. Gente, a educação a partir da vida cristã, ela não é fácil. Ela exige realmente muito de nós. Como esperar que um jovem, que um adolescente dê para nós a resposta daquela perseverança nossa na catequese, na comunidade, né? Eu encontro pais assim, poxa, eu levei meus filhos, fizeram experiência de oração, levava meus filhos todo dia e rezava com eles e poxa, olha o que aconteceu, eu estou vendo, estou tão entristecida com isso. Hoje os adolescentes mentem de uma forma tão descarada, hoje, nossa, está difícil. Eu queria lhes deixar com este evangelho uma mensagem muito importante que Jesus nos fala: esperar a sementezinha germinar e dar bons frutos. É isso acreditar no reino dos céus. É isso acreditar que o reino de Deus cabe a nós que lancemos. Fale, não deixe de falar, testemunhe, não deixe de testemunhar, persevere na sua comunidade, não deixe de perseverar. A hora que for o tempo de germinar os frutos, a hora que for o tempo da colheita, acontecerá. Porque isso é o Evangelho de Marcos, é isso que ele nos traz. E eu volto aqui, vou até pegar a Bíblia para nos voltar bem realmente nesse ponto, sobre o semeador que semeia a palavra, sobre esse evangelizador que se volta realmente para a palavra de Deus. A terra produz frutos por si mesma. Nós anunciamos, nós testemunhamos, mas é por si mesma que a igreja deixa germinar belíssimos frutos. Nós somos servos, olha, eu até digo servos inúteis, porque também nós somos pecadores. Eu, você, evangelizador, você que é pai, que é mãe, sim, nós somos servos do ensinamento cristão. Vamos ensinar, não vamos abrir mão. E a palavra, voltamos ao que a palavra diz: a terra produz fruto por si mesma. Deixe por si mesma a ação do Espírito Santo agir na vida das pessoas a quem nós ensinamos, evangelizamos e falamos. Aí o Evangelho, versículo 28 desse Evangelho de Marcos. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos enchem de espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com foice, porque o tempo da colheita chegou. Na vida de cada um de nós, na vida de todas as pessoas por quem nós rezamos e evangelizamos, sempre chega o tempo da colheita. E eu aprendi na minha vida missionária que às vezes esse tempo ele vem através da dor, mas também vem através da alegria, vem através de um testemunho do outro. Mas o certo é o seguinte: nem que seja na hora da morte, esse encontro vai acontecer, porque a palavra de Deus não é lançada em vão. A palavra de Deus tem o seu tempo de germinar. Então vamos esperar o tempo de Deus na vida de cada pessoa.
Me volta agora para a segunda comparação que este evangelho nos traz. A segunda comparação que esse evangelho nos traz é sobre a sementinha de mostarda. Jesus fala, com que mais nós podemos comparar o reino dos céus? É isso que ele fala, né? Com que mais nós podemos comparar? Com que coisa nós podemos comparar? É o próprio versículo 30 do Evangelho de Marcos 4. Com que mais nós podemos comparar? E Jesus compara com um grãozinho de mostarda. Olha, eu nunca vi. Sei que é pequeno pelo testemunho das pessoas que falam. E hoje em dia a gente entra no Google, na internet, dá pra gente ver realmente que é o grão de mostarda. Mas a gente pode, nós aqui somos ricos de frutas maravilhosas e a gente pode assim imaginar o que é um grãozinho, por exemplo, como é que um grãozinho daquele de açaí, né? A gente tem sempre tentado a pensar em algo que a gente gosta muito. Um grãozinho daquele de açaí, cresce uma toiceira, uma palmeira que vai embora para o céu e dá um fruto tão delicioso. Como é? Imagina uma semente de jaca, o tamanho da árvore que é. Quantos frutos dá? Imaginemos, por exemplo, outro que é só nosso daqui, né? Já que eles falam o grão de mostarda, que é só deles lá da região de Jesus, só nosso daqui. Imagine um carocinho de uxipe, o tamanho que é o uxizeiro. E o tanto de fruto que dá. Uma sementinha de milho, o tanto de espigas que vai dar e quantas sementinhas vão ter em cada espiga. Gente, a ciência da semente, ela é belíssima. Jesus comparando o reino de Deus com uma semente pequena que, lançada na terra, é germinada e cresce com um poder imenso e grandioso, faz sombra e os passarinhos vêm e fazem ninho na sua sombra. É magnífica realmente imaginar como o reino de Deus cresce. Há pouco tempo nós fizemos umas caminhadas nas novas comunidades da Paróquia do Cristo Crucificado. Tive o prazer de ir na comunidade recém-fundada, a comunidade Santa Cecília. Cheguei lá com o povo todo celebrando e é um barracãozinho. Como começou em inúmeras comunidades, eu agradeço a Deus a oportunidade de testemunhar. Inúmeras comunidades começaram assim, um barracãozinho. Lá ainda era chique, era um barracão, né, de telha mesmo, de amianto. Mas antes a gente não tinha, e atrás era das palhas, e o barracãozinho de palha. Vi Santa Clara com barracão de palha, São Francisco, inúmeras comunidades que iniciaram depois dessa belíssima, maravilhosa caminhada evangelizadora que São Miguel passou. Quantas comunidades iniciaram com aquele barracãozinho de palha? Não tinha banco, o banco era feito realmente nos murchos, feito de resto de madeira. E as comunidades cresceram, desenvolveram, formaram missionários. Estão aí. Comunidade Santa Terezinha começou na garagem de um casal missionário. Lá, simples, forma simples. E hoje está lá. Uma comunidade desafiando o povo para que venha, para que participe. O reino de Deus começa assim, pequenininho, bem pequenininho, e vai crescendo. A graça de Deus vai tomando a grandiosidade. Porque o que é grande no reino de Deus é o amor de Deus. O que é grande no reino de Deus é a caridade. O que é grande no reino de Deus é a expectativa de nos doar e esperar de Deus a vida eterna. A ciência da semente que nós conhecemos também, no Evangelho de hoje, nos reporta a dinâmica cristã.
Gente, como nós somos a igreja, eu pego só a igreja das igrejas cristãs, a igreja católica, da religião cristã, eu pego a igreja católica, a grandiosidade que é onde nós estamos, o número de fiéis batizados, o número de pessoas que estão precisando renovar o seu batismo, estatuar. Mas começou ali, naquela comunidade de discípulos, ouvindo aqueles 12, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Começou de uma caminhada que foi de provação, muitas pessoas desanimaram, mas perseveraram. Então não vamos abrir mão do reino de Deus por qualquer coisa. Olha Jesus, a intenção dele, isso em outros evangelhos, a intenção de Jesus era que a sua palavra, ele disse assim, olha, eu vim para atear fogo. E sabe o que Jesus escolheu para essa dinâmica de aquecer o mundo? Vocês acham que ele escolheu, nós estamos num tempo de fazer fogueira, né? E a gente está correndo atrás de lenha para fazer as nossas quermesses, os nossos forrozão, né? Onde a gente vai, então está todo mundo atrás de lenha para fazer as fogueiras. Jesus não escolheu a lenha para fazer fogueira. Jesus escolheu semente. Por quê? Porque a dinâmica da semente é a dinâmica de que sempre se vai ter fruto. Jesus, o cuidador da semente, escolheu aquecer o mundo, atear fogo no mundo, aquecer o coração dos homens a partir da semente, porque quem tem semente sempre vai ter árvores, então sempre vai ter lenha. Quem guarda a semente, quem semeia, tem sempre esse cuidado, sempre você vai ter. Sempre você vai ter. Essa é a dinâmica para preservar o mundo. Essa é a ciência da palavra de Deus. A semente que está em mim, que está em ti e que é lançada. Com muita alegria, esta é a partilha que eu tenho, que apresento com vocês e desejo do meu coração que faça germinar no seu ambiente de trabalho, na sua família, essa alegria, a liberdade do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma dinâmica de amor que cresce, que multiplica-se, que cada vez mais se alegra de testemunhar Jesus vivo e presente. Me volto agora, meus caros amigos, a pedir a Deus em oração neste momento. Tem pessoas que mandam para cá, né, para nós, pedidos de oração, lá da comunidade de São José. O Ernesto pede oração por sua família. E ele, que é o mais novo fiel evangelizador, nós agradecemos realmente sua participação e queremos nesta hora rezar com você, Ernesto, com a sua comunidade de São José, com todas as comunidades das nossas paróquias, pedindo que o reino de Deus cresça no nosso meio, cresça, que as sementes sejam multiplicadas, que a palavra de Deus seja proclamada sempre, sempre, sempre em cada ambiente que nós estamos, nas nossas famílias. Não vamos desistir do reino de Deus, não vamos desistir. Vamos continuar ensinando, vamos continuar proclamando o Evangelho e o tempo que for, a colheita virá. A terra produz ao seu tempo. Reze comigo agora, eu rezo com você e o Espírito Santo nos faz nesta meditação responder a Deus, uma renovação de esperança. Pai de infinito amor e bondade, em nome de Jesus eu te peço agora que a tua graça santificante visite cada pessoa que participa desse programa, que medita a tua palavra, para que a esperança verdadeira no reino de Deus seja reanimada nesta hora, que a esperança verdadeira frutifique em nós a alegria, a justiça, a paz verdadeira e o amor verdadeiro. Faz, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que as nossas comunidades sejam ambientes do reino de Deus, sejam ambientes aonde tudo seja perdoado, aonde tudo cresça com o poder da tua palavra, a partir realmente, Senhor, da partilha do pão, da partilha de vida, da vida fraterna e da vida em comunidade, que testemunhe uma caridade verdadeira. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, dai-nos o dom da esperança, para que nós tenhamos a paciência de ver
a semente crescer, germinar e dar frutos, e frutos para o bem. Que o bem de Deus aconteça no nosso meio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus caros irmãos, eu vos convido nesta hora a fazer a contemplação desse Evangelho de Marcos 4, 26 a 34. Realmente nos voltar à contemplação desta meditação, dessa semana que eu escolhi, é um convite muito simples. Vamos confiar mais em Deus. E outro, vamos esperar de Deus. Vamos esperar o tempo de Deus. Vamos confiar e esperar com fé e paciência o tempo de Deus germinar. Porque nem que seja na hora da nossa morte, se nós recebemos a palavra de Deus, o bem de Deus acontece. E o grande bem de Deus é o amor de Deus. Anuncie, espalhe esse amor, testemunho, viva a alegria deste amor, a alegria da acolhida. Outra dica importante que pede o nosso Papa Francisco, semana passada ele falou em vários momentos, solicitando aos cristãos que sirvam gratuitamente. Vamos servir, vamos nos doar para uma ação, para uma causa. Nós passamos recente pela Semana do Meio Ambiente e eu te pergunto, vamos retornar à ciência da semente? O que você já semeou? Não só bem, praticamente. Faça uma recordação celebrativa. Eu quero também um gesto concreto que a gente pode fazer essa semana. Vamos plantar uma árvore. Vamos plantar ou vamos deixar uma sementezinha germinar. É uma dinâmica muito simples, mas é a ciência da semente voltando aos nossos corações. Assim também a gente aprende a cuidar mais do meio ambiente, a desejar um ambiente arborizado que nós estamos precisando, né? Nós estamos vendo aí a devastação tá demais e o nosso Pará tem sofrido muito. Boa nova, deixo aqui os avisos, quero convidar mais uma vez a cada um de vocês que estão me acompanhando no programa Meditando a Palavra de Deus, seja um fiel evangelizador. É um momento importante realmente da gente testemunhar que a gente quer a palavra de Deus cada vez mais propagada. E a TV Nazaré é um meio importante para nós evangelizadores propagar a palavra de Deus. Quer seja com testemunho, com um programa Meditando a Palavra de Deus, testemunhando as ações que a gente faz nas nossas paróquias e testemunhando a vida, o direito realmente de ser humano neste mundo. Então, quer uma oportunidade de tornar o reino de Deus conhecido e amado? Sendo fiel evangelizador, isso é possível. Qualquer dúvida, ligue aqui para a TV Nazaré, procure as secretarias das nossas paróquias, cadastre, colabore, o mínimo R$10. Olha, gente, é o mínimo do mínimo, realmente, mas o bem tem acontecido. Agradeço as pessoas que estão entrando em contato, mandando seu pedido de oração, mandando suas mensagens de incentivo no Facebook, ligando para cá para a TV Nazaré, os que encontram conosco aí na caminhada. Realmente é um programa feito para todos nós, para mim também e para você. A palavra de Deus sendo semeada entre nós. Só eu que vou fazer esse programa, sem dúvida nenhuma virão outros evangelizadores, outra pessoa. Quem quiser vir animar o programa Meditando a Palavra de Deus com o violão, entre em contato comigo, que a TV Nazaré é uma oportunidade realmente da gente divulgar o dom. Gostaria também de deixar aqui, reafirmando o nosso respeito ao ser humano, reafirmando realmente a nossa opção pela dignidade humana e repudiando as cenas e imagens horríveis, né, circuladas na TV da última parada gay que aconteceu em São Paulo. Lamentável situação e
testemunhando a palavra de Deus, realmente não posso ficar calado. Sou defensora dos direitos humanos, minha comunidade atua na defesa dos direitos humanos, mas não é assim que se consegue o respeito. Lamento muito realmente de ver seguindo uma busca de democracia, seguindo assim um caminho tão devasso realmente de respeito aos símbolos religiosos, de respeito à religiosidade popular do nosso povo. Então é momento de declarar revolta, de rezar principalmente. Vamos rezar para que a gente não vá por esse caminho aonde nós somos rivais. Nós não precisamos ser rivais para chegar a conquistar os nossos direitos. Estamos juntos com a fé, com a graça de Deus. Mais um programa Meditando a Palavra de Deus. Agradeço sua companhia. Muito obrigada. Juntos com a Palavra de Deus, a gente chega à vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.